Bonita, recebendo mais uma vez o nutrólogo, Dr. Perseu Cestari, hoje para a gente falar de alimentação, de antioxidante, de imunidade. Mandem perguntinhas que a gente está ao vivo no @vocêbonita.tv. Doutor, paramos num ponto importante que você introduzia, a questão dos radicais livres, que para entendermos o porquê de antioxidantes, a gente tem que entender o que são os radicais livres. Sim. Bem-vindo. Muito obrigado. Os radicais livres, eles são produzidos no nosso corpo, né? Radicais livres nada mais são do que espécies reativas de oxigênio. Todos nós respiramos e produzimos esses radicais livres através do produto da respiração. Tá. Eles são importantes, eles funcionam como se fosse uma espécie de defesa do organismo. A cada 100% do oxigênio que a gente respira, 2% em média vira radical livre. E isso é normal. Esses 2% eles são, acaba ficando sobrando, e isso provoca o processo de envelhecimento, que é natural do corpo. Tá. Mas a natureza é muito sábia e ela faz, o corpo tem medidas para combater esses radicais. Tá, então de certa forma, por isso que quando a gente diz que a gente está praticando uma atividade física, a gente está produzindo mais radical livre, porque a forma da respiração muda, esse consumo de oxigênio muda também na atividade física, logicamente, e aí, claro, a gente acaba produzindo mais radicais livres. Mas o que a gente precisa entender, então, agora linkando um pouco com o momento que a gente está vivendo, quando a gente pensa na questão dos radicais livres e na dieta antioxidante? O exercício físico que você havia dito, ele produz radical livre, só que ele é uma maneira de fazer uma reciclagem também desses radicais livres. Então é importante o exercício físico para manter uma vida equilibrada e saudável. Tá. Né? Nessa dieta antioxidante, ela também, junto com o exercício físico, faz a função de equilíbrio. Tá. O problema é que atualmente estamos em desequilíbrio. Tabagismo, uso de bebida alcoólica, a própria poluição, o estresse do dia a dia, acaba levando esse desequilíbrio. E acaba tendo mais radical livre do que antioxidantes, exatamente. Então, o nosso corpo também é capaz de produzir esses antioxidantes, só que a gente precisa de uma forcinha de princípios ativos. Exato, exato. E é através da alimentação que a gente consegue isso, né? Eles são substratos que ajudam o corpo a fazer essa limpeza, essa reciclagem de radicais livres e com os alimentos que você consome, que são os antioxidantes. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, já tem perguntinhas no @vocêbonita.tv, mas algo importante, não é que a gente tenha que colocar todos eles todo dia, a gente tem que fazer um rodízio e todo dia ter alimento antioxidante. Exato, tem que ter um rodízio, tudo na vida, na natureza, é homeostase, é equilíbrio. Não é para eu sair comendo 30 mamões ao dia, por exemplo, é equilíbrio, são porções ao dia, de cada um pouco de cada um deles, né, e ao longo da semana. Perfeito. Vamos começar então citando alguns, se você quiser contar qual é o princípio então que faz com que ele seja um alimento antioxidante, Perfeito. Fique à vontade. Bom, por exemplo, o azeite ele tem o ômega 3, que é um antioxidante que ajuda nisso na produção, por exemplo, da glutationa, que são dos antioxidantes naturais do corpo. Salmão, que tem o selênio, né? O mamão é rico em beta-carotenos. O beta-caroteno é um precursor da vitamina A, que também é um antioxidante. Né? O pepino ele tem também a vitamina A e a vitamina E. Né? Então, esses compostos, né, essas vitaminas, eles são auxiliares para o próprio corpo levar a esse equilíbrio de radicais livres, para manter essa homeostase do corpo e produzir, por exemplo, células de defesa. Ajuda a manter a imunidade do corpo, o equilíbrio de radicais livres. Isso também. Então, aí a gente já está pensando numa questão de defesa da imunidade, que é o que tem a ver com o nosso momento, que é o que todo mundo está o tempo todo, né? Se você entrar em rede social, só fala nisso, então. Ou fala dos sintomas, ou fala da doença, ou fala dos números, né? Coisas que muitas vezes estão até assustando muito a população, e por isso aqui a gente faz um momento de alívio com informação, claro, adequada. Porém, a todo tempo as pessoas bombardeando outras, tem que ter imunidade, tem que ter imunidade, tem que ter imunidade. A gente se sente até meio assim, fala assim, nossa gente, será que eu estou fazendo tudo direito? Nossa, não tem imunidade. Então, como é que hoje a gente entra num equilíbrio, doutor? O que é para você o equilíbrio, não só dessa questão mental, mas da nossa questão física, para a gente acreditar que estamos bem preparados com o corpo imune? O que eu sempre falo para todos os meus pacientes é que o equilíbrio é como se o tratamento de qualquer
obesidade, para a parte de emagrecimento, ou para ganho de massa muscular, ou para uma vida saudável, é como se fosse um tripé. Um banco de bar, por exemplo, que sem uma das pernas ele não para de pé. Tá. Então, para manter essa vida saudável, primeira perna, atividade física. Tá? Eu sempre falo algumas condições para o meu paciente, duas principais delas. Que seja uma coisa constante e para isso precisa ser uma coisa que caiba na agenda, você manter uma rotina, tá. E outra que sinta prazer. Não adianta a pessoa falar, eu vou fazer academia porque a academia é que vai emagrecer. Dá 2 semanas já fica, ai meu Deus, eu sou academia hoje. Né? Ou tá ventando, hoje eu não vou pra academia porque tá ventando. Não, e agora em casa, sem o estímulo, vai ficando cada vez mais difícil. Sim, justamente. Então, esses 2 condições é o que eu peço. A segunda perna é a parte da alimentação. Tá. Né? É uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, evitar o máximo possível de produtos industrializados, que fala-se muito que é descascar mais e desembrulhar menos. Tá. Né? E a terceira perna, que é a correção de uma eventual deficiência de vitaminas, minerais, que a gente faz durante a consulta médica, em alguns exames a gente pede e vê, e fazendo essa correção, mantém-se esse tripé e tende-se a ter uma vida saudável, uma longevidade saudável. Mas, doutora, aproveitando essa questão até da suplementação, que nesse momento todo mundo também correu para comprar cápsulas, né, produtos e tal, que cuidados a gente tem que ter? Porque a gente sabe que tem produtos muito bons e até nacionais muito bons, que vão realmente ajudar e fortalecer, até polivitamínicos, mas qual é então o limite que a gente tem de consumo? A gente precisa de uma orientação, inclusive para esses suplementos? Sim, precisa. A grande maioria dos suplementos assim, que vendem nas prateleiras da farmácia vendem sem prescrição médica, vendem sem receita. Eles têm uma quantidade de vitaminas, minerais, que são as RDAs, né, as recomendações diárias alimentares. É o máximo que, em tese, poderia ter sem uma prescrição. A partir disso, por exemplo, a vitamina D, seria 200 unidades o máximo. A partir disso, se torna nutracêutico. E aí é necessário ter uma prescrição médica para ser suplementado. É importante ressaltar que não é para sair tomando. Não é, ouvi que a vitamina C ajuda contra o vírus, o Covid-19. E aí faz um estoque de vitamina C e sai tomando um monte de vitamina C em casa. Não. A vitamina C é um antioxidante? É um antioxidante. Só que ela se torna um pró-oxidante a partir do momento que a dose fica alta e não tem um outro antioxidante, por exemplo, a vitamina E, para fazer um contrabalanço dela. Entendi. Entendeu? E tem que tomar cuidado mesmo, né, gente? Daí a gente se entope também disso e, enfim, acha que está suprindo a alimentação e a gente sabe que a alimentação é importante e aí logo a gente já pensa na questão da economia, então vamos ajudar os pequenos produtores, aqueles também que estão entregando em casa, que precisam. Nossa, é uma corrente, né? Se a gente ficar aqui pensando em todas as questões e tentar linkar, que eu tenho um trabalho de link o tempo todo, seja na entrevista, seja quando eu estou dando um recado, entre as pautas, então eu tenho uma cabeça que pensa nos links. Se eu abrir essas lacunas, tudo tem link. Olha como tudo tem link. A gente falando de alimentação antioxidante, já penso eu na questão dos pequenos produtores que agora também precisam sobreviver e vão entregar na sua casa, então que tem que ter um produto bacana, que tem que ter uma comida de verdade, mas que seja nutritiva mesmo. Aí a gente pensa no solo, aí a gente pensa, nossa, doutora, é lacuna que não acaba mais. Sim. Então eu acho que eu também estou aqui para fazer esse papel para as pessoas ficarem pensando, para a gente também dar uma desviada de outras coisas. Você não acha? Sim, eu concordo. É importante, se for dos pequenos produtores, a parte dos alimentos orgânicos é muito importante. Antes, se você for pensar, há 5 anos atrás era muito difícil de encontrar e era muito caro. Agora já está bem mais divulgado e isso é bem mais saudável do que um alimento que não seja orgânico. O pessoal fala, muitos falam, isso é frescura. Não, não é. Por exemplo, esse pepino, né, que é plantado em larga escala, está no solo que antes era um pomar, que antes era um pasto, que antes era um canavial. A orgânica já não. Isso já é um solo que usa adubo natural, não usa agrotóxico e os nutrientes que são do alimento são muito mais concentrados e melhor absorvidos pelo corpo. É isso porque, gente, preciso fazer a perguntinha do público e encerrar, mas é uma coisa muito interessante dos orgânicos, de tudo que eu já li, que vocês colocam e tal, que o alimento tá ali, como ele não tem o remedinho, para ele dar certo, ele tem que sobreviver, ele vai desenvolver
o sistema dele. Então, assim, ele vai lutar contra aquilo natural, então ele vai ter mais nutrientes porque ele desenvolveu tudo isso, certo? É meio que um pensamento que a gente transfere, mas que no final é isso. Né, doutor? Então ele vai ser mais nutritivo, além de tudo. Vou fechar com perguntinha do público, quem escreveu pra gente. Cá, obrigada, um beijo pra você. Quais os benefícios do própolis verde alcoólico? Qual o melhor e a sua concentração? Obrigada. Vamos falar do própolis. Bem colocada a pergunta da Camila. O própolis ele tem uma propriedade também antioxidante e ele é utilizado em quadros gripais, né? A concentração depende muito do fabricante, depende muito do produto que se encontra. Também moderado o consumo, não sair tomando própolis só porque ouviu dizer que é bom ou está um pouco resfriado. Não é bem assim que funciona. O que é muito bom, eu acabei de lembrar, não tinha pensado nisso antes, mas desde que meu filho nasceu, o pediatra fala para a gente tentar consumir e dar para ele e tal, é a geleia real, né? A geleia real também tem uma concentração de vitaminas, né, e minerais importante, mas também tem que ser consumida com moderação. Com moderação. É uma colherzinha assim, é um dedinho. Assim. Um dedinho. Doutor, estourei tudo que podia e que não podia. Vou te agradecer, obrigada. Quem quiser saber mais, pode consultá-lo lá no Insta, no @doutor, abreviado, Perseu Cestari. Tudo junto. @doutor, abreviado, Perseu Cestari. Vocês já encontram todo o trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Né? Vamos passar por essa, porque vai passar, né, doutor? Vai Vai passar. Os médicos estão dizendo isso, vai passar. Obrigada.